Tem outra pergunta aqui, doutora, também da parte da Isabel Vaz. Ele fala aqui, boa tarde, obrigado pela oportunidade desse aprendizado. Essa pergunta para a doutora é, para pessoas que têm metabolismo super acelerado, que alimentos devem estar presentes para fortalecer as defesas no corpo? Ok, para quem que tem metabolismo acelerado, primeiro tem que procurar, depende de metabolismo acelerado. Assim, só falar metabolismo acelerado que é suficiente, porque nesse sentido tinha que olhar esses exames e olhar outros tipos de sintomas que para hoje se metabolismo acelerado, se por acaso está relacionado com hipertiroidismo ou não, ou se é simplesmente uma pessoa que tem um metabolismo acelerado, que é bom, nunca é negativo. Um concho Isabel mais ou menos está a sofrer hipertiroidismo, se a doutora está a falar. Está a sofrer, ok. Para pessoas que estão a sofrer hipertiroidismo, muito aconselha é fazer exame, a procura de que nutrientes que é importante para o funcionamento de tiroide, por exemplo, moda selênio, vitamina A, vitamina D, que é uma vitamina, mas também ela é um hormônio, ele é bastante importante. No Tacho, Manacau Verde, nós no Densol, mas tem muita gente que tem deficiências de vitamina D. E, nesse sentido, vitamina D, ela modula nosso sistema imune. Então, ele é uma das vitaminas mais importantes. E também nível de ferro e iodo, tudo que ela deve estar à procura de antes de sequer fazer suplementação, se caso for necessário. Agora, doutor, Augusto Silva colocou uma pergunta aqui, acho que é isso que ele queria falar, acerca desse vírus, do coronavírus. Ele é um vírus que tem influência negativamente no corpo, claro, como é óbvio, mas ele também tem influência também na alimentação, no apetite. No nosso psicológico também. No nosso psicológico também. Sinceramente, nunca sabe, porque até não estudo assim, que da falar, mas se não vai em conta o que a comunidade fica doente, normalmente a comunidade doente tem pessoas que ficam com baixo apetite. Então, que ela talvez pode acontecer também, sendo que é uma doença que está afeta em partes respiratórias. Então, que a única coisa que pode acontecer é baixa falta de apetite. Pode acontecer. Isso está feita também para o cérebro, falta de apetite, com a comer direito? Sim, com certeza. É falta de água para comer, é falta de energia. Então, com certeza está feita. E, doutora, voltando à boa alimentação, e que as pessoas que podem fazer, que podem ter que diversidade na alimentação, qual que é o conselho que a doutora está deixando? Qual que tem que ser alimentos básicos para pessoas que podem ter frutas, legumes, tudo, peixes, tudo água? Qual que é alimentos que a doutora está aconselhando para que as pessoas de baixa renda que pode ter um alimento assim tão diversificado? Ok, aquela pergunta ali é um bocado difícil de responder, porque se você fala, nosso sistema imune tem nutrientes importantes que é para o funcionamento do sistema imune, né? Se você falar vitamina D, vitamina D3, que são imperativos, né? Que é bastante importante, selênio, zinco, vitamina C, vitamina A e ferro, vitamina E. Então, esses nutrientes importantes também, glutamina, que é uma proteína, N-acetilcisteína também, que vem de uma proteína, de cisteína. Esse tudo nutrientes bastante importantes para o sistema imune. Se uma pessoa que já tem acesso a vegetais e frutas, já é uma pessoa que já está em risco. Sim, porque ela acaba por ter deficiências nutricional, que ela com certeza tem uma imunidade já comprometida. E nesse contexto que nós estamos a viver ali, sendo Cabo Verde um país com um elevado nível de pobreza, pessoas que se alimentam corretamente, e pessoas acabam para ser um grupo mais, e Cabo Verde passa para ter um grupo maior de pessoas que são mais vulneráveis. Sim, acaba para ter um grupo mais vulnerável, mas ao que está hoje é que e falta de acesso à alimentação, mas não tem que levar em conta também muitas pessoas acabam para escolher comprar produtos industrializados, né, moda sopa coca, ou que é bastante comum, né? Exato. Devido também à facilidade de fazer, né? Em vez de comprar uma fruta, uma verdura no mercado, por exemplo, na época eu gosto de estar na época de tomate 60 escudo. Tomate é rico em vitamina C, é rico em licopeno. Também tem um certo desinformação, doutora? Exato. É aquele ponto lá que eu queria chegar, porque o que está falta mesmo é informação. Onde pessoas podem saber o que é biscoito, o que realmente é bom para a saúde, aquela que está falta.
E para isso, o que é preciso a pessoa fazer que é para ter esse tipo de informação ali? É preciso fazer uma consulta? É preciso ter outros meios para obter essa informação? Acho que pessoas devem buscar informação na todo o centro de saúde que vai sempre procura por nutricionista. Porque, infelizmente, a nutrição é uma área que está a ser muito valorizada ali na Cabo Verde, porque pessoas que sabem qual é a importância de um nutricionista simplesmente acham que nós só chega a fazer plano. Não. Nós não fazer plano, não tem que fazer avaliação física, não tem que fazer avaliação de estado nutricional, não tem que fazer avaliação bioquímica, que ela significa analisa exames de aquele paciente, que é para nós saber tudo o que é bom e o que é mau para ele. Ok? Exatamente. Tem mais pergunta ali, doutora Ana Rosa. Fala, doutora, a mim que consome leite, muita sofre, cheio dor na osso. O que pode fazer para ganhar ferro? Ok. Todo mundo está associa e no caso, cálcio com laticínios. Só que tem algumas doenças, principalmente doenças autoimunes, onde leite deve ser totalmente excluído, leite e laticínios derivados de leite totalmente excluído da alimentação. Porque isso promove a produção de mucos, não é isso? Não, porque tem uma proteína que é inflamatória, que é caseína, é uma proteína inflamatória, então aumenta a inflamação numa doença que é inflamatório. E ele interfere também no sistema respiratório? Interfere no sistema respiratório e interfere no sistema imune também, porque acaba para baixa imunidade. Então, e ferro, folhas verdes e feijões, juntamente com cítricos, aumenta nível de ferro no organismo. Então, é fazer escolhas saudáveis, comer verduras, e folhosos, vegetais, frutas e principalmente frutas cítricas junto com feijões. Agora, doutora, incluir alimentos anti-inflamatórios na alimentação, por exemplo? Alimentos anti-inflamatórios existem bastante, principalmente plantas. E quem queria chegar mesmo era nas plantas. Plantas é riquíssimo em substâncias ativas, o que a gente chama de substâncias funcionais, né? Que têm função, além de prover nutrientes, provém substâncias que prevenir doenças crônicas não transmissíveis. E plantas têm fitoquímicos, que é substâncias ativas e trazem aqueles benefícios, anti-inflamatório. Por exemplo, tem cúrcuma, que é muito conhecido para muita gente, mas cúrcuma é um potente anti-inflamatório. Tem gengibre, tem, agora que não está na questão de viral, tem equinácea. Equinácea é uma planta que melhora, ajuda na resposta imune. Tem própolis, que é uma substância que vem de produção de abelhas que formam própolis. Interessante. Além Está presente na mel? Além de mel, a abelha faz mel, mas para baixo de mel tem própolis, que é aquela defesa que a abelha faz com que nenhum invasor consiga alcançar. Tipo cera. Exatamente, que é aquela proteção. Então, tem aquela função antibacteriana, antifúngico e também modula nosso sistema imune. Além disso, o que mais que tem? Tem orégano. Frutos vermelhos também? Frutos vermelhos também é muito importante, também, riquíssimo em vitamina C. E não só, tem carotenoides e outras substâncias também bastante bom. E sem esquecer de falar de probióticos e prebióticos. Probióticos é bactérias e comensais, né? Bactérias nativas de nós. Que já existem no nosso organismo? Que já existem no nosso organismo, mas é bactérias benéficas, que está trazendo saúde, porque também não tem bactérias que é patogênico, então está trazendo doença. Eu estou falando de bactérias, você pensa que tudo bactérias é maligno. Não, tudo que é maligno, não tem tudo doce, sendo que bactérias no intestino, eles têm, só para ter noção, eles têm eles têm a capacidade de influenciar até se não está perde peso ou não. Mas isso também se pode destruir as bactérias invasoras, né? Que é prejudicial ao organismo. Exatamente. Por quê? Porque probiótico estimula o sistema imune. Quem tem um bom intestino, tem bactérias, um bom flora intestinal, que assim que não te chama, ele acaba para conseguir modular a imunidade de forma positiva. E tem alimentos também que estimula para aumenta o nível de flora intestinal? Tem iogurte natural. Nesse caso, produtos fermentados, né? Alimentos fermentados. Iogurte natural, mas é iogurte natural mesmo, sem sabor, sem açúcar. E... Mas mesmo aquele que não está fazendo a cara nunca pode pôr açúcar? Então, ou sem açúcar é melhor? Sem açúcar sempre melhor. E principalmente nesse momento, nessa época ali, que a gente aconselha é evita açúcar. Açúcar baixa a imunidade de uma forma incrível.
sendo que aumenta a inflamação no organismo. Então, evita açúcar, evita e farinhaços, tudo que as farinhas, bolo, doces, tudo que ela gosta é momento de nos contribui para a imunidade baixa. Exatamente, abaixa a nossa imunidade de forma incrível. Então, gosta que é momento de nos comer coisas doces, gosta para evitar, gosta para comer frutas, verduras, cereais integrais, para comer gosta raízes, batata, mandioca, banana verde, que é um prebiótico, que é uma comida para probióticos. Banana verde. Exatamente, ele é uma comida para nós bactérias. Doutora, tem pergunta também, tem pergunta de Jursilef, se é recomendado consumir leite fresco antes de dormir, se é aconselhável? Assim, que pode falar de forma geral, mas assim, depende. Depende de pessoa de pessoa para pessoa. Mas a mim tá falar leite antes de dormir, acho que é um bom alimento para nós tomar antes de dormir. Um chá é bom. É melhor, né? E Susana Russo está falando, frutas também tem açúcar. Acho que Susana tenta entender aquele açúcar que a doutora está falando e aquele açúcar de fruta. É fruta é glicose, né? Ok, fruta tem glicose, frutose, tem frutose, tem tudo. tudo doce. Fruta tem tudo doce. Só que fruta tem outras coisas que açúcar que tem. Principalmente açúcar branco, mas tudo açúcar, e açúcar que está na fruta é fibras. O que é fibras? É um açúcar que é complexo. O que significa complexo? É um açúcar que deve ser quebrado primeiro até que chegue sangue. Então, demora para chegar na nós e chegar no nosso sangue. Então, quer dizer que tem primeiro... Açúcar que é que não está comprando na loja, que é aquele que você fala de aquele açúcar simples, que é aquele que não está comprando, mesmo que ele é amarelo, apesar de que açúcar mascavo e tal, está falando, tem mais nutrientes, mas é que deixa de ser açúcar, ok? É também da mesma forma que aquele outro também. Então, rápido para sangue. Eu sou um marketing, né? Que é um marketing. De preto, é um marketing. Tudo açúcar, né? É marketing. Quer dizer que não te lembra, mas tudo é açúcar simples e esse acesso na sangue é uma forma rápida. Aquele açúcar mascavo. Agora, açúcar de fruta é fibra. Fibra é muito bom para descolesterol, para ajudar na hipertensão, para ajudar na diabetes. Contudo, diabéticos já a situação é diferente, onde que tem controle de quantidade de açúcar que deve ser consumido de uma forma geral. Até mesmo fruta também entra naquela contagem. Então, já diabetes tem que tomar cuidado de forma geral. Mas fruta nunca tem comparação com açúcar, nem um pouco. Rico em vitaminas e minerais fitoquímicos, tem fibras, tem tudo de bom. Mas nós temos que entender, mas tudo aquilo que é utilizado em exagero está fazendo mal. Tudo aquilo, mesmo aquilo que é benéfico, está fazendo mal. Como tem pessoas que você está falando, você está comendo só frutas. Tem que balancear também. Tem que balancear. E principalmente quando está comendo fruta sozinho. Nós não temos tendência de comer fruta na lanche. Só comer uma fruta na lanche. Mas não tem que esquecer uma fruta, dependendo de forma, principalmente de qual é o tipo de fruta, porque tem fruta que tem menos carboidratos do que outros. Mas quando estou comendo de uma forma excessiva, nos aumenta a quantidade de açúcar na sangue. Então é melhor associá-lo com um outro alimento que é rico em proteína ou gordura, assim não reduz a quantidade de fruta que nós está a comer. Mas gordura saudável. Gordura né? saudável, com certeza. Agora, doutora, lembra-me alguém que comentou comigo um dia, falou toda vez que ele faz uma refeição, se a pressão arterial está subir. Isso tem alguma explicação? Tem que observar o nível de sal que você põe na comida, se é cheio. Pode ter algum... Mas nesse caso tem que investigar o que está na sua refeição que você faz com que você tem aumento de pressão. Mas pode, com certeza. Exatamente. E doutora, também de frutas, eu não devo consumir fruta antes ou depois de uma refeição? Normalmente fruta depois como sobremesa. É mais, me aconselha mais depois do que antes. Porque assim não começa a nossa refeição com vegetais cru, que tem fibras e está trazendo logo no início saciedade, que é algo também que as outras nos a comer já com menos quantidade. Então, frutas depois. Aí tem que intervir também na peso, né? Da ajuda a baixar peso, porque quando tem uma saciedade, uma sensação de saciedade, né? Com certeza. Então, não tem ingere menos. Quando ingere menos, com certeza, nos pesos acaba para diminuir.